Mas conforme você vai crescendo e você... eu acho que a minha fase mais difícil pra mim foi quando eu já comecei a ficar mais moça, 16, 17 anos. Porque como eu já tinha as responsabilidades na igreja de ser organista, eu já tocava no culto, Chegou né? a ser auxiliar? Hora. Não fui. Não. É difícil pelo menos na nossa região, não colocava auxiliar quando era organista, né? Pra não atrapalhar. Então, assim, eu fazia comum numa igreja que tinha culto 3 vezes por semana. Então, aí tinha mais a reunião de jovens. Então, meu pai não gostava, porque a gente não deixava a gente ficar faltando. Então, era muito certinho ali. Era muito certo na doutrina da igreja. Então, quando eu comecei a ficar moça, assim, você começa aquela fase que você quer sair. Tinha uma galera meio da meia-idade que saía pra comer um pastel, comer um lanche à noite, depois do culto. Teve uma época que a nossa reunião de jovens era à noite, então o pessoal saía depois. E meu pai não deixava eu ir, porque falava, não é legal, uma moça na rua. Mesmo que tinha alguém mais responsável junto, ele, não. Então, eu acho que essa fase foi mais difícil, porque eu comecei a ter dificuldade de ter amigas. Por quê? Porque eu tinha que ser diferente. E o meu ser diferente não dava certo com as amigas. Então, acabou que eu tive um período que eu tive mais amizade com menino do que com menina. E aí você vai ficando, além de toda aquela pressão que você tem de ser exemplo e tudo mais, você vai ficando sozinha, né? Você vai... Então, assim, você amadurece rápido. Então, o mesmo acontecia na escola? Também. Na escola também tive bastante dificuldade de amigos, até porque... Escola, né? Imagina. E assim, a doutrina que eu fui criada na igreja... Pai, não fica bravo comigo, eu te amo. A doutrina que eu tive foi muito intensa, tadinho. Porque foi aquilo que ele aprendeu, que ele trouxe. E ainda era militar. E ainda tinha aquela coisa, né? Assim, ele sempre muito correto. Ele sempre foi muito correto. Isso é uma coisa que eu acho que o meu pai tem mais forte é ser correto. É a integridade dele e ele zela muito por isso. E então, assim, na escola era saia, né? Não podia usar um shorts. Eu lembro que educação física a gente tinha que ir lá, minha mãe ia na escola conversar. Aí tinha que, no início colocava lá um shorts com uma saia por cima, e depois pôde colocar os shorts, mas tinha que trocar. Então, aquela diferença, né? Tinha aquela coisa ali, tipo... E você cria aquela mentalidade, mesmo que era ruim e passava vergonha, tinha o tal do bullying, né? Que hoje a gente fala que é bullying. Mas tinha ali, assim, uma coisa que eu falava, mas tá certo o que eu tô fazendo, né? Eu devo fazer isso mesmo. Tem um motivo pra isso. Então você carrega esse peso já desde menina. Então, pra mim, quanto mais certo eu fazia, mais perto eu tava de Deus. Então, eu acho que eu fui, assim, uma filha que fiz exatamente aquilo que meu pai sempre falou que eu tinha que fazer. Seguiu a cartilha. Eu segui a cartilha certinha. Mas chega um período que você começa a questionar. Né? Porque, poxa, será que precisa disso tudo? Por quê? E eu questionava ele, eu falava pra ele. E muitas vezes, hoje, né, eu enxergo que ele também não tinha a resposta. Porque a resposta que ele tinha também era uma resposta que deram pra ele. Então, ele dava ali uma resposta daquilo que ele aprendeu, do que falaram pra ele. Mas parece que ficava vago isso, né? Não encaixava. Não, mas será mesmo? E aí, fora as colegas de escola. Eu lembro de uma situação que tinha uma menina na escola, que era bem minha amiguinha, e ela levava sempre uma biblinha daquela pequenininha azul, né? E ela era, se eu não me engano, não lembro se ela era da Adventista, eu não lembro qual igreja que ela era. E eu lembro que ela gostava de chegar no intervalo e ficar lendo e falando alguma coisa sobre a Bíblia. E quando ela veio falar pra mim, né, sobre a Bíblia, eu falei, não, você tá errada. Eu tinha uns 13 anos. Tá errada, não é assim, porque a igreja que eu vou usa o véu. Sabia que tem que usar o véu? Já leu que tem que usar o véu? E ela não, tal, e ele, com certeza, hoje eu sei que ela tinha um conhecimento bíblico muito maior que o meu. E você tentando desvirtuar ela. E eu passando vergonha. Eu querendo converter ali a menina e ela não, tal. Então, assim, mas já era enraizado aquilo, né? Era a igreja do véu, era a igreja do glória. Eu, por estar numa igreja que era muito visitada, né? Tinha muitos irmãos de fora e por sair muito, conhecer muitos irmãos famosos da época... acaba que, assim, eu ouvi muitas pregações que no meu momento, assim, de confronto depressivo foi bem difícil. Porque você passa uma vida escutando aquilo, né? Eu lembro que teve um período que eu tinha muito medo de ouvir sobre o fim do mundo. E quando se pregava sobre o fim do mundo na igreja, e eu era uma menina, não entendia nada. Eu só sabia que tinha que batizar ali na igreja, fazer tudo certinho, né? Conforme as regras da igreja. Para que, se eu fosse firme e fiel,
alcançasse, eu herdaria. Então tinha assim um medo muito forte, né? Eu tinha, nossa, aquele zelo. Então, mesmo que ao mesmo tempo, olha como que o que faz, né, com você, com o seu emocional. Ao mesmo tempo que aquilo era muito pesado pra mim, eu sentia o peso daquele fardo, mas eu falava, não, eu tenho que fazer esse sacrifício, eu tenho que fazer esse fardo, porque é o que vai me fazer herdar, vai me fazer chegar até o fim, eu tenho que conseguir, eu tenho que lutar. Então, eu acho que quando, de fato, eu compreendi o evangelho, o dia que eu entendi que esse fardo pesado não era meu, era Cristo, e que eu senti a leveza do evangelho, foi uma mudança muito radical na minha vida. E é tão engraçado que quando isso aconteceu, literalmente parece que você tirou um peso das costas. Sim. Né? Eu acho que, falando espiritualmente, você fez isso. E eu queria gritar aos 4 ventos, eu queria ir ao mundo, falar pra todo mundo. Gente, a descoberta. Meu Deus, vocês têm que conhecer esse Jesus, vocês têm que conhecer o que é isso. Mas claro que entra um combatimento, entra confrontos. Eu costumo dizer que eu acho que são fases, né? Você passa por fases. Sim, processos, né? Processo. E junto com isso já estava o processo que eu vinha mexendo no meu emocional. Quando eu entendi, quando eu tive o período da depressão... Mas isso só pra mim entender, você começou a entrar em conflito com 16 anos? Por volta dos 16. Digamos que sim. Vamos voltar um pouquinho atrás. Digamos que sim. Porém, assim, eram muitas perguntas sem respostas, né? Você começou a se permitir questionar. Sim. Nem que foi internamente. Tinha muitas coisas que eu tinha vontade de fazer como menina, né? Porque você vê as amigas, colegas... Pode dar um exemplo pra nós? Nossa. Por exemplo, como eu era organista, não podia cortar o cabelo. Mas eu achava muito bonito cortar o cabelo. Nunca tinha cortado? Nunca tinha cortado. E eu escutava testemunhos de irmãos, muitos. Isso não foi uma vez. Eu lembro, assim, nitidamente de irmãos que contavam que teve uma revelação. Que a moça falou que ia cortar o cabelo e ela cortou. E aí apareceu um anjo, falou que ela tinha perdido um pedaço do céu. O cabelo na gaveta do guarda-roupa. Nossa, houve muito testemunho assim. Então tinha, assim, aquele medo, né? Meu Deus do céu, não posso cortar o cabelo. E falando de cabelo, tem uma situação muito... Olha só, eu acho que eu tinha uns 16 anos, mais ou menos. Eu tinha um irmãozinho e ele era muito... Eu era muito apegada com ele, porque era o caçula. E ele pegou uma escova de cabelo e eu falei, você quer pentear o cabelo da Tata? E ele falou, vou pentear seu cabelo. E ele começou a pentear meu cabelo. E ele embaraçou o meu cabelo. De uma maneira, Daniel, que não tinha o que fazia. Não tinha... Tudo que você pensar a gente fez naquele desespero e não desmanchava. Falando, vamos ter que cortar, porque a escova não sai do cabelo. Pelo amor de Deus, não pode cortar o cabelo. Não. Desesperador. Desesperador. E aí eu lembro que a gente foi quebrando, pra não passar tesoura, a gente foi quebrando. E eu fiquei com metade do cabelo comprido e metade curto. Foi quebrado. Horrível. Mas não ia cortar. Não vou cortar. E eu falei, não vou cortar. Eu lembro que na época até o ancião foi lá conversar comigo e falou, olha, né, se você quiser cortar, pá, igual lá, porque ficou muito feio. Eu não vou cortar, vou ficar com ele preso, mas não vou cortar. E aí fiquei até o cabelo crescer, mas por conta desse medo, que eu não ia passar tesoura no cabelo. Mas era algo que eu achava bonito, tava no coração. Achava bonito uma mulher com uma maquiagem, com as unhas feitas, e eram tudo coisas que eu não podia fazer, principalmente porque eu era organista. Hoje ainda até que eu vejo que tem assim deu uma melhorada nisso, né? Não Sim. tem mais. Mas eu lembro que naquele tempo, se você cortasse o cabelo, você ficava 6 meses sem liberdade. Então, assim, tinha essa regra muito pesada. E eu cumpria a risca, até porque eu era filha do regional. Tinha nem como esconder, né? Não podia, Então, era bem intenso isso, bem pesado.